Olá, gente. Tudo bem? Então, vocês devem estar sabendo, né? O que aconteceu com o Dalai Lama. Esse é um vídeo não especificamente sobre direito. É sobre relativismo cultural e como a mídia pode abafar certas coisas. Bom, o tráfico de crianças e a exploração sexual infantil é uma coisa combatida no mundo inteiro. Não importa a sua religião, não importa o seu credo e não importa a sua nacionalidade. Ela é combatida em todo o mundo. Em primeiro lugar. Então, o que ocorre? O Dalai Lama, que é um líder religioso de um segmento do budismo, não de todo o budismo, de alguns budistas, foi pego fazendo aquilo com uma criança. Então, algumas pessoas estão falando de relativismo cultural. E aí, essas pessoas apelam para o seu emocional, dizendo que se você é uma pessoa democrática, a favor dos direitos humanos, você tem que ser a favor do relativismo cultural. Sim, mas você tem que ser a favor também, sabe de quê? Da proteção à criança. E contra a exploração sexual. Ocorre que eu vou mostrar a falácia desse pensamento. Falácia é o quê? Uma enganação, uma mentira. É um golpe argumentativo. O que acontece? Se você é uma pessoa a favor da democracia, dos direitos humanos, claro, você é. Você está no século XXI. Então eles apelam. Então você tem que ser a favor disso. E dizem que essa conduta, que é uma conduta reprovável, é relativismo cultural, que é da cultura dele. Primeiro lugar, eu não sei qual a cultura do Tibete. Eu sei que o Tibete está dominado há muitos anos pela China. E eu sei que na China não tem essa coisa legal, assim, legalmente falando, né, pela lei, de exploração sexual de crianças, né? Eu não sei disso não, inclusive é um país muito conservador, né, nesse aspecto. Bom, o Dalai Lama, que é líder de alguns budistas, escreve livros de autoajuda, ele não mora, mesmo que isso fosse um costume tibetano, ele não mora no Tibete há décadas. Ele mora na Índia, onde isso também não é um costume. Por outro lado, essa questão do relativismo cultural é muito significativa quando você trata de comunidades isoladas. Por exemplo, há um grupo indígena aqui no Xingu que acha que se você tirar foto, você está roubando a alma deles. Há outros grupos indígenas mais ou menos isolados que nasce uma criança deficiente e eles enterram. Uma criança com problema de saúde, eles enterram. Agora, por quê? Porque eles mal têm para si. Então, eles não têm como prover por aquela criança com problema. Não tem como dar. A criança vai exigir demais da comunidade. A comunidade em si já tem muito pouco. É um pensamento que para nós é bastante cruel, porque nós temos, ocidentais, bem ou mal, como tratar crianças doentes. Eles nem sempre têm, então é uma questão de piedade para eles. Mas eles estão isolados, mais ou menos isolados. Não é mesmo? Ocorre que o religioso Dalai Lama, e eu não estou praticando intolerância religiosa aqui de forma alguma, apenas eu gosto de falar sobre religiões, estudo sobre algumas religiões. O Dalai Lama ele está muito longe. Em primeiro lugar, ele está longe da cultura e da casa dele há muito tempo, né? Assim, essas coisas assim. Ele não mora no Tibete desde o final dos anos 50 ou início dos anos 60. E ele é um homem cosmopolita muito culto, que fala várias línguas. Inclusive, neste vídeo que está rolando por aí, que viralizou, ele está falando em inglês. Ele não está falando na língua dele, do Tibete, que eu não sei qual é, nem em alguma língua da Índia. A Índia tem várias línguas. Ele está falando em inglês. Então, ele é um homem cosmopolita e
viajado que já esteve no mundo inteiro. Então, essa questão de relativismo cultural fica um pouco difícil para colar, né, quando você está tratando de um religioso poderoso. Poder e religião são coisas que muitas vezes andam juntas. Inclusive, usar a questão do relativismo cultural, que diz que tudo é relativo, inclusive questões morais, para apelar para o emocional de quem é democrata e cosmopolita. Mas isso é uma forma de apelar para o emocional. Fica assim, se você é uma pessoa democrata, então você tem que ser a favor. Olha o pensamento, como as coisas estão ligadas. Como se fosse um nexo de causalidade na cabeça deles. Porque a gente vê que não existe nexo de causalidade. Né? Se você é a favor disso, então você tem que ser a favor disso, daqui e daquilo. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A questão da exploração sexual é uma coisa que é combatida no mundo inteiro. Eu tive o privilégio de visitar certos países diferentes. E eu visitei a Rússia. E havia um guia comunista em Moscou, isso em 2018, e eles falavam português meio ruim, né? Falava, mas era portunhol. Mas ele demonstrava um repúdio com relação a essas coisas. E eu estou falando de um povo que não é da nossa sociedade ocidental, liberal e democrática. Eu estou falando de um povo que, assim, no caso desse guia, ele é um russo comunista de Moscou. Então, realmente, há toda essa questão religiosa do poder da religião e de líderes, certos líderes religiosos muito poderosos, com milhões de seguidores, e que as pessoas, desculpa usar um termo um pouco técnico, passam pano para essas pessoas. Mas o que a gente vê ali sugere mais investigações. Obviamente que, vocês me desculpem, né? Isso não é um canal monetizado, então estão ligando aqui para oferecer serviço o dia inteiro, né? É a Oi ligando para oferecer fibra ótica. Mas não haverá uma investigação com relação àquilo que se trata de uma pessoa poderosa. E toda a argumentação que está sendo utilizada é para proteger uma pessoa poderosa. Ele é muito querido porque se opõe à ditadura do regime chinês. Por enquanto é uma pessoa muito querida, né? Mas então, gente, o relativismo cultural, que é a questão da relatividade dos costumes, da relatividade da moral, aqui não se aplica, porque nós estamos tratando de um cidadão cosmopolita, que fala várias línguas, viajado, que conhece o mundo inteiro, que escreve livros, uma pessoa cultíssima, e que tem acesso a várias culturas. Deixa eu lhe contar uma coisa. Por exemplo, um muçulmano. Chega no Brasil, um muçulmano rico. Ele não vai poder se casar com até 4 esposas. Não pode. É contra a lei. É bigamia. Uma coisa que está no Código Penal. Ele tem que se adaptar à lei daqui. E ele sendo uma pessoa rica, então ele tem acesso à informação, que é o que acontece com pessoas mais ricas. Então ele não vai poder se casar com 4 pessoas, ele tem que se submeter à lei do local. E na Índia, essas coisas não são bem vistas. Essas coisas de ficar fazendo aquilo com criança, isso não é bem visto. O indiano, ele nem se beija em público. Muitas vezes esses filmes de Bollywood, a gente não vê assim beijo. Já notou? Inclusive na novela Caminho das Índias houve um problema que não podiam mostrar beijo entre os protagonistas. Essa novela é bem antiga, de 2009, né? Porque não ia bem. Aí não pegava bem. Era uma coisa que não tinha a ver com a cultura. Entendeu?
Normalmente, os asiáticos, eles inclusive, eles não são tanto de demonstrar afeto. Beijo, abraço, esse tipo de coisa. Ao contrário de nós, latinos, que estão sempre abraçando, beijando, né? Eles não têm isso. Então, toda essa argumentação é uma argumentação bastante falha e incoerente. De forma alguma que eu estou sendo intolerante com relação ao budismo e aos budistas. Eu acho uma religião fascinante, o budismo, e os templos em que eu estive, nenhum deles era do budismo tibetano, né? Mas então fica aqui minha observação, porque eu realmente cheguei a estudar introdução à antropologia nos anos 90, lá na UNB, como estudante de ciências políticas, né? Então eu tive acesso a Lévi-Strauss, umas coisas assim, né? E tive a oportunidade de ler várias coisas sobre o relativismo cultural. Então eu entendo mais ou menos como a coisa funciona. E eu entendo como isso pode ser jogado como uma argumentação de assessoria de imprensa para disfarçar uma gafe horrorosa ou até mesmo, não estou dizendo que tenha ocorrido, mas pode ser que sim, um crime. Bom, todo respeito aos budistas do planeta todo, um abraço para vocês. Eu acho que todos nós temos muito que aprender com o budismo, mas eu acho que religião vai muito além de livros de autoajuda, não é mesmo? Essa fica a minha conclusão. Um abraço a todos. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva. Esse é um canal em que se fala de direito e de situações jurídicas de uma forma mais simples para que todos possam entender. Muito obrigada. Eu sou Ana Luísa, eu sou advogada em Brasília, tá? Meus contatos estão na descrição e boa noite.